aqui. Podendo exaltar seu santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Do amor num só Espírito, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para... Amém. Graças a Deus. Maravilha de Deus, né? Lembrei aqui do corinho que diz que é tão bom nós estarmos juntos para louvar ao Senhor e glorificar ao Senhor. E nessa noite temos alegrado já na presença do Senhor, já ouvimos a leitura da palavra, já oramos, já louvamos ao Senhor, e maravilhoso ouvir os irmãos entoando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu estava a pensar como os irmãos que nessa noite nós reservamos esse culto, além de ser o culto de missões. Todo terceiro domingo nós reservamos esse culto para pensar um pouco sobre as missões, falar sobre as missões, e reservamos também para comemorarmos os 94 anos de fundação dessa igreja, e, por que não, um trabalho missionário que foi realizado, que Deus, pela sua graça e misericórdia, pensando aqui nesse concelho de Portimão, antiga Vila Nova de Portimão, Deus enviou um casal para este lugar e eles começaram a anunciar a palavra de Deus. Certamente sonharam com esse dia, embora não presenciaram, né, não estão mais conosco, mas certamente sonharam de ver a igreja hoje e conhecer e ver o trabalho que está sendo realizado, conforme já ouvimos aqui o pastor Luiz Reis dizer que, seguir na sua oração, ele citou, agradecendo a Deus, que deste trabalho, as igrejas aqui da área de Lagos, de Faro, e vários lugares saíram daqui, os obreiros que já saíram dessa igreja, passaram por aqui, formaram, foram enviados, e o pastor Luiz Reis, só vou contrariá-lo, porque ele diz que serviu 2 anos essa igreja, mas eu quero dizer que eu já contei 5. 2 eu não estava, mas 3 o irmão tem servido e continua a servir ao Senhor, e nós louvamos a Deus pela sua vida, e graças a Deus por aqueles irmãos que Deus levantou para servir a igreja neste lugar, durante todos os tempos. Alguns já não estão conosco, e como é normal, pelo tempo, pelos anos que passaram, e é normal, mas nós agradecemos a Deus, porque não só os que hoje servem ao Senhor, mas aqueles que serviram ao Senhor aqui, todos os irmãos, não só obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, mas todos os irmãos, porque a igreja ela é composta de todos os irmãos. Os nossos ministérios, funções, cargos são dados para o Senhor para poder administrar a igreja, para servir ao Senhor, mas todos nós somos servos de Deus e fomos levantados para servir o Senhor. E eu tenho certeza que a salvação das nossas almas, muitos dos irmãos que estão aqui, não são fruto de uma pregação direta, são fruto da oração de irmãos e de irmãs que jejuaram, que oraram, que fizeram um propósito diante de Deus, passaram o tempo ali no joelho, orando e clamando para que Deus salvasse, e a palavra teve facilidade de cair numa terra boa, porque foi regada pelas orações dos irmãos. Talvez vocês nem sabem. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, foi um irmão que, com uma palavra maravilhosa, me alcançou para Jesus, mas eu quero dizer que, antes dessa palavra ter esse livre acesso à sua vida, alguém estava orando por ti, talvez na sua família, talvez nos seus amigos, pessoas que você não conhece, mas que estavam intercedendo por você, para que, quando a semente fosse lançada, essa terra estivesse preparada e regada para poder nascer e germinar. E hoje você está aqui, nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, nós temos hoje motivo de sobra para agradecer a Deus, e hoje com tantas facilidades
para poder servir a Deus. E, às vezes, até a gente fica um pouquinho assim acomodado, porque nós temos tantas coisas, temos tantos. Estava ouvindo aqui os irmãos louvando a Deus e os músicos a tocar. Estava ouvindo ali aquele baixo, o Daniel dando aquele tom ali, né, Rubem? Fazendo aqueles... Eu olhando assim, falei, que facilidade nós temos, tanta bênção nós temos hoje. E eu estava pensando, em meu coração, estava pensando exatamente isso. Pensando que muitos pagaram um preço caro, foram, talvez, rejeitados, perseguidos, apedrejados, andaram a pé, andaram de cavalos, né, para subir as serras, de mota. Tantas coisas, pessoas que fizeram tantas coisas, caminharam, não tinham a facilidade que nós temos hoje, mas acreditaram, estavam com os corações abertos, acreditando que Deus era poderoso para fazer, impulsionados pelo Espírito de Deus, levaram adiante e chegou até nós. Estamos aqui hoje. Eles deixaram um legado para nós, e nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos parar, porque eles, com menos condições do que nós temos hoje, fizeram muito. E nós temos tantos recursos hoje. Precisamos também que esse poder de Deus, que é o maior recurso, que o Espírito Santo, o poder de Deus, esteja envolvendo as nossas vidas, para que nós, que temos muito mais condições materiais, muito mais condições de fazer o que eles que eles fizeram, debaixo do poder de Deus, nós possamos também fazer muito mais, porque nós temos hoje facilidades, precisamos do que eles tiveram muito, que é o poder de Deus na vida deles. Porque sem o poder de Deus nós não podemos fazer nada. Nós podemos ter tudo, mas não conseguimos fazer nada. Não está em nós o poder de convencer o homem do pecado. Não está em nós o poder de convencer o homem da justiça. Não está em nós o poder de convencer o homem do juízo. Esse poder pertence ao Espírito Santo, Deus. Jesus Cristo falou, quando o Espírito Santo vier, o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, convencerá o homem da justiça e do juízo. O Espírito Santo, nós precisamos da unção de Deus para poder anunciar a palavra de Deus, para continuar fazendo a obra de Deus, porque hoje nós temos muito mais. Embora nós temos falado sobre isso e vamos fazer isso no ano que vem, se Deus quiser, se Jesus não tiver voltado até lá, vamos comemorar os 95 anos, e depois lá vamos fazer uma programação especial. Mas para não deixar passar em branco, anotei aqui um pequeno detalhe a respeito da nossa história como igreja, e eu fui buscar no historial da igreja, e encontrei que o pastor Manuel José de Matos Caravella, ele, juntamente com a sua esposa, dois jovens, casaram e vieram aqui para Vila Nova de Portimão, a irmã Palmira da Silva. Esses irmãos, em 24 de setembro de 1924, eles começaram essa obra, esses missionários, esse casal, e a igreja foi fundada com 5 pessoas. O pastor Manuel José de Matos Caravella, o parente ali do nosso irmão João Caravella, ele foi, mas deixou aqui um Caravella. Não, isso aí, foi eu que comecei, tem que ter um Caravella. Então, o nosso irmão Caravella daqui é o sobrinho dele. O irmão Caravella diz que é sobrinho do irmão Matos. E a sua esposa, a irmã Palmira, e a irmã Maria Rosado Encarnação, a irmã Emília de Deus, Cristo, e a irmã Maria Gertrudes e Matilde Santos Diogo. Essas irmãs foram as irmãs que estão registradas no nosso historial como as fundadoras da igreja. Começou com eles. E certamente, tem uma aqui que é a irmã Emília de Deus, é a mãe do pastor Pina. É a mãe do pastor Pina. Quando o pastor Luiz estava falando ali das gerações, a irmã Maria aqui, ela tem ainda uma geração, que é o Samuel, está aí, vivo, e tem a neta ainda. Ela, a mãe do nosso saudoso também, pastor Pina, foram os primeiros a iniciar esse trabalho. E nós temos que agradecer a Deus pela visão,
pelo propósito de Deus e pela bênção que Deus concedeu para que essa porta fosse aberta e hoje nós pudéssemos estar aqui a cultuar ao Senhor e louvá-lo pelos 94 anos de fundação. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é digno de receber. Amém? Então, eu convidava os irmãos para poder abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, e eu vou procurar aqui transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu estou aqui com uma mistura de textos bíblicos e vou tentar colocá-lo em ordem, de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração, porque tudo que eu disser aqui hoje, a respeito do que eu estou pensando na obra de Deus, naquilo que Deus pensou para nós hoje como servos de Deus. Porque eu estou falando baseado nos nossos 94 anos. E é isso que eu gostaria de falar. Inclusive, coloquei até um tema, inventei aqui um tema, para eu tentar ficar preso aqui a isso. E eu coloquei assim, o adorador. Nós, como crentes, somos adoradores de Deus. E eu vou tentar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu acredito que os nossos fundadores, os nossos pioneiros, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham um desejo enorme de servir a Deus, de adorar a Deus, porque não é fácil começar um trabalho, chegar numa cidade onde as perseguições, as lutas, os problemas, as dificuldades, as adversidades contra a igreja. Nós conhecemos histórias de pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram até excluídas da sociedade, perseguidas por causa da pregação do Evangelho. Somente o poder de Deus na vida dessas pessoas faz com que elas rompam com tudo e continuem a pregar a palavra de Deus. Então, eu estava pensando que esses nossos pioneiros são verdadeiros adoradores de Deus. E nós precisamos de permanecer nessa visão de que, para servir a Deus, precisamos ser verdadeiros adoradores. Até porque Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Dá-nos a impressão que, quando Jesus disse assim, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, pelo menos fica a mim a impressão de que Jesus estava dizendo que existia falsos adoradores. Ele diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, eu pensei sobre isso. E coloquei aqui uns textos. Vou ler alguns, depois vou tentar explicar. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 6. Versículo 1 e 6 de 2 Crônicas. Diz assim, terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. O versículo 6 diz, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. 2 Crônicas, ainda, capítulo 5, versículo 12 a 14. E todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas 7, 1 a 3. Tendo Salomão acabado de orar,
desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14, diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que, bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém. Meus amados irmãos, talvez, nessa noite, eu possa, ao falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre adorador, talvez você pode até discordar de mim. É normal que nós não concordemos com tudo, mas eu tenho a convicção de que Deus merece o nosso melhor. Deus merece que o nosso culto seja um culto de ações de graça. Que seja um ato de adoração da nossa parte. Esses textos, embora isolados e separados, e com um certo conteúdo de tempo, mostra-nos que a forma em que os homens de Deus, agraciados, pessoas que estavam movidas pelo poder de Deus, gratos, com gratidão nos seus corações, se apresentavam diante de Deus. E eu tenho certeza, que é essa parte que mais nos toca. A gratidão que deve dominar o nosso coração para nos aproximarmos de Deus. A atitude de adoração, a reverência, a alegria demonstrada pelo povo, quando eles estavam perante a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, ensina-nos que o culto que oferecemos ao Senhor precisa ser reverente, mas alegre. Nós não nos reunimos para fazer uma cerimônia fúnebre. Não é o nosso semblante fechado, a nossa cara séria, não é a nossa cabeça baixa que vai mostrar que nós somos santos, que nós somos reverentes a Deus. É a alegria do nosso coração, nós somos reverentes ao Senhor, mas precisamos demonstrar a alegria de estar na presença de Deus. Nós fomos tirados debaixo de uma escravidão. Nós vivíamos aprisionados e oprimidos antes de conhecer o Senhor. Mas o dia que o Senhor entrou na nossa vida, Ele trouxe alegria ao nosso coração, Ele trouxe paz à nossa alma.
Ele mudou a nossa história. E nós, quando nos apresentamos diante de Deus, temos que ser alegres. Precisamos de apresentar diante do Senhor com um coração reverente. Sim, Senhor. Mas nós precisamos de ser alegres na presença de Deus, apresentar o nosso culto com alegria diante de Deus. Talvez os irmãos digam, mas o que significa ser reverente? O que é ser reverente diante de Deus? Antigamente, as pessoas tinham uma interpretação errônea em relação à reverência, e elas pensavam que o fato de entrar na casa de Deus, de entrar numa casa de oração, no templo, para adorar a Deus, elas não podiam nem respirar forte. Tinha que prender a respiração, e penso até que algumas pessoas morreram tentando prender a respiração, para não fazer barulho, porque não estamos na casa de Deus, não é lugar de barulho. Mas eu quero dizer que o louvor a Deus, a nossa adoração a Deus, a glorificação que damos ao nome do Senhor, não é barulho, é adoração a Deus. Barulho é quando nós não estamos adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo aquilo que não convém, aqui e em qualquer lugar. Mas quando nós levantamos a nossa voz para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o Senhor, para dar glórias ao nome do Senhor, nós estamos fazendo um ato de adoração. Isso não é barulho. Quando nós cantamos, exaltamos o Senhor, nós estamos adorando ao nosso Pai, que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Já ouvi pessoas dizerem que não podia ter certos instrumentos na igreja, porque aquilo era do diabo. Quero dizer aos irmãos que o diabo não tem nada. Ele não criou nada, não é criador de nada, e nada é dele. Tudo é do Senhor. O uso que se dá a certos instrumentos pode ser dedicado ao diabo. Mas ele não tem nada. E quando nós olhamos para as Escrituras, todos os instrumentos de corda, de mudo, de som, era para servir a Deus. Os servos de Deus usavam para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E o próprio Senhor instituiu, através do seu Espírito, que as pessoas apresentassem diante dele com cântico, com louvor, com adoração. Deus não chamou ninguém para estar de boca fechada perante ele. Deus não quer ver um povo, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece tudo, sabe até as intenções do nosso pensamento. Mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus, deve ter alegria no nosso louvor. Deve ter graça no nosso louvor, deve ter graça na nossa vida, as nossas palavras, nossa conduta na igreja, a nossa atitude na igreja. Ao estarmos reunidos é para adorar a Deus, nós temos que ser reverentes, mas com grande gozo na nossa alma, com alegria na nossa alma. Diz a palavra de Deus que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É a palavra de Deus que diz. Mas os irmãos podem pensar, mas então o que é a irreverência que a Bíblia diz? A reverência é quando você não reconhece aonde você está. A irreverência é quando você não reconhece diante de quem você está. A irreverência é quando você não dá crédito àquele que te fala pela sua palavra, pelo seu espírito, quando você se coloca diante dele como se ele não fosse quem ele é. Isso significa irreverência, a sua conduta, o seu comportamento, a sua atitude, se ela não for reverente, Deus não te aceita. Porque Deus não é homem para aceitar qualquer coisa, mas Deus quer ver a gratidão no seu povo, quer ver a gratidão no coração do seu povo, quer ver o seu povo exaltar e glorificar o seu nome com gratidão no seu coração. Diz a palavra de Deus que quando Salomão construiu o templo e eles foram apresentados diante de Deus, diz que eles sacrificaram, que era a forma deles apresentar o culto, era matar animais, oferecer sacrifício de louvor, de adoração. Diz que eles mataram tantos animais, sacrificaram tantos animais, fizeram que eram incontáveis os animais que eles ofereciam. Eles não foram para lá com mesquinhez. Eles não foram para lá com peso na sua alma. Eu tenho que ir. Eles foram para fazer o que era de melhor que eles tinham para oferecer a Deus. E fizeram assim. Isso significa adoração. E o verdadeiro adorador dá tudo que ele tem ao Senhor. O verdadeiro adorador não está olhando o que as pessoas vão pensar dele. Ele está olhando para o Senhor a quem ele presta culto.
Ele não está preocupado se o irmão, a irmã do lado, se o amigo do lado vai achar que ele está fazendo alguma coisa que não convém. Ele está prestando culto ao Senhor. Davi é um dos grandes exemplos em relação a isso que está no meu coração. E vou falar dele daqui a pouco. A casa de Deus, aliás, melhor dizendo, a nossa postura espiritual, ela deve ser capaz de criar um ambiente propício para que a glória do Senhor se manifeste. O que fez com que a casa do Senhor encheu da sua glória, da sua presença, foi a atitude do povo. O povo estava tão contrito, o povo estava tão aquebrantado e tão voltado para Deus, com aquela alegria no coração, que Deus desceu até eles. A glória de Deus encheu a casa. Eles estavam ali vivendo um momento de adoração, de gratidão a Deus. Hoje, nós também precisamos compreender que a casa de Deus não pode ser confundida com um local meramente social. Quando nós reunimos, é para adorar o Senhor. Quando nós nos reunimos, não é para contar histórias. Quando nós nos reunimos, não é para falar de ninguém. Não é para marcar um momento para nós encontrarmos nossos irmãos, para tratar alguma coisa. Não é para ficar aqui com a mente lá fora. Quando nós reunimos aqui, é para estar diante de Deus e prostrarmos perante Ele e render a Ele adoração, louvor, honra e glória. Quando nós nos reunimos, é para adorar a Ele, que é digno de receber essa adoração. E ouça, irreverência não é cantar alto, não é orar alto. Irreverência não é glorificar o nome do Senhor alto. A irreverência é quando nós olhamos para as coisas de Deus e não valorizamos aquilo que Deus tem feito por nós. Nós estamos na igreja, estamos aqui, marcamos 1h30, no máximo 2 horas. Quando atrasamos, ficamos já impacientes porque já passou da hora e não jantei ainda. Tem um programa que eu gosto de ver e vai passar da hora e eu esqueci de colocar para gravar, não tem aquele comando que é para retroceder a programação. Ficamos preocupados que a hora vai passar. Isso, irreverência, estamos com os olhos no telemóvel e não cansamos de ficar olhando para ver as mensagens que estão nos mandando, os assuntos que estão nos desviando de estar na presença de Deus. Quando nós não estamos com o nosso coração aberto, que nós deixemos tudo na porta e entramos com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos postos no Senhor para adorá-lo, isso significa irreverência. Mas não é falar em línguas num culto público que é irreverência. Pelo contrário, quando nós falamos em línguas, prova que nós estamos cheios do Espírito Santo, glorificando aquele que é digno de receber a nossa adoração, e falamos com ele em espírito. Isso não é irreverência, é uma necessidade na igreja também. Quando Deus levanta pessoas na igreja para profetizar, não é irreverência, é necessidade da igreja que o Espírito de Deus, os dons espirituais se manifestem na igreja, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja. Isso não é irreverência, é necessidade que nós temos. E o verdadeiro adorador está agarrado a isso. O verdadeiro adorador de Deus sabe que isso tem que acontecer. E ele faz de tudo para criar um ambiente, para que isso possa acontecer. E nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de acabar com essa empatia que às vezes nós criamos no sentido de, não, isso não precisa mais, vamos passar. Mas nós precisamos de estar agarrados ao Senhor e com o coração aberto prestar a Ele o que Ele merece, que é o nosso culto, o nosso louvor. A minha pergunta nessa noite, fiz a mim e vou partilhar com os irmãos. O que é que nos move a cultuar a Deus? O que é que tem sido a razão de me trazer aqui para cultuar a Deus?
Onde é que nós nos concentramos para adorar a Deus? Quando é que devemos adorar a Deus? E como é que nós expressamos essa nossa adoração a Deus? 4 perguntas que eu gostaria de deixar com os irmãos. Primeira, o que tem feito? O que tem movido? Qual a razão? O que me move para estar aqui nessa noite para adorar o Senhor? É porque eu sou grato a Ele pelo perdão dos meus pecados? É que eu sou grato a Ele pela salvação da minha alma? Eu sou grato a Ele porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. Ele tem sido o meu ajudador, o meu fiel ajudador, o meu amigo. Eu estou aqui porque eu o conheço. Eu estou aqui porque eu reconheço o seu amor, a sua misericórdia para comigo. O que é que me faz apresentar diante de Deus? É o conhecimento que eu tenho do que Ele é para mim? Será que eu venho à igreja porque as pessoas vêm à igreja? Um hábito? Será que eu congrego porque hoje é domingo? Há pessoas que dizem, não, o dia de ir na igreja é domingo, mas de manhã. E há pessoas que só vêm de manhã, não vêm à tarde, porque já veio de manhã. Já fez a obrigação. Será que é isso que move uma cultura, um costume, um hábito, uma tradição? Ou é o reconhecimento de quem é Jesus para nós, na nossa vida? O que me move a cultuá-lo? Em segundo lugar, aonde é que nós nos concentramos para adorar a Deus? Por que eu coloquei essa pergunta? Por 2 razões. A primeira, porque já tem aqueles que diz que nós não precisamos mais nos reunir. Já existe uma corrente de pensamentos que diz que nós, como igreja, não precisamos mais estar juntos. Basta apenas crer em Deus. Pode estar em casa, pode estar através da internet, pode estar sentado na sala, no sofá, na cama, no quarto com a televisão, com a internet ligada, para poder assistir e ouvir as mensagens. Não precisa mais estar junto. Esse é o primeiro, porque eu coloquei essa pergunta. Onde é que nós nos concentramos? E a segunda é, se nós temos a visão de que nós nos reunimos para adorar a Deus, que tipo de adoração nós apresentamos diante de Deus? Que tipo de atitude nós temos quando nos apresentamos diante de Deus? Alguém lavado, redimido pelo sangue do Senhor, salvo, liberto, coração alegre, grato para adorar a Deus, para glorificar a Deus? Se é essa a nossa visão, então estamos certos. Porque o Senhor merece que nós nos apresentemos, que nós nos reunamos para adorar a Ele, para glorificar e louvar o seu nome ao ponto de tremer o lugar que nós estivemos. E com todos os meios disponíveis, adorá-lo. Que o nosso irmão, os irmãos, melhor dizendo, dos instrumentos, façam que os instrumentos apresentem louvor a Deus, conforme o hino que se canta. E que a música seja um momento de adoração a Deus, que as pessoas, as vozes sejam para adorar a Deus, e que nós não sejamos espectadores, mas adoradores de Deus. Nós estamos aqui concentrados para adorar a Deus. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos estar juntos no louvor a Deus. Isso é gratidão. E eu acredito que quando os nossos pioneiros começaram esse trabalho, eles não tinham, como disse, o que nós temos, mas certamente eles eram chamados, ainda que pequeno no grupo, eram chamados daqueles barulhentos. Criaram até um corinho, naquela altura que já não se canta mais, porque até não tem muita razão de cantar em muitos lugares. Por isso, eu acho que é por isso que não se canta mais. Porque em muitos lugares não faz mais jus a esse corinho. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde está aquele povo barulhento? Em muitos lugares já não se pode cantar isso porque não é verdade.
Mas aqueles irmãos não tinham o que nós temos, mas eles louvavam a Deus, eles faziam barulho na presença de Deus, era conhecido como os perturbadores do lugar, os barulhentos do lugar, porque eles pregavam, eles anunciavam, eles cantavam nos seus recursos, sem muitos recursos, mas cantavam com aquilo que eles tinham, cheio do Espírito de Deus. E quando reuniam, louvavam e glorificavam a Deus. Nós, quando estamos reunidos, é para adorar a Deus, não estamos aqui para assistir programações. Isso é adoração a Deus. Eu lembro, e não sou crente antigo, nosso irmão Diolino tem 50 e tantos anos, 60 já, 62 anos de crente, e outros podem ter mais, não conheço, o irmão Diolino eu sei. E eu lembro que quando me converti, não tinha vergonha de cantar. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade, porque compreendo um pouco da música, sei que a gente atravessa os músicos, fica complicado, não sei acompanhar e tal, tem dificuldade por falta de saber cantar, mas para louvar a Deus não tem vergonha. E eu lembro que quando eu estava novo convertido na igreja, eu não queria saber se as pessoas iam saber se eu sabia cantar ou não, eu achava até interessante que agora eu podia cantar. Louvava a Deus, adorava a Deus. E lembro que esses momentos que nós temos quando nós nos aceitamos ao Senhor e convertemos ao Senhor, nunca pode mudar do nosso passado, da nossa vida. Eu, às vezes, estou aqui no culto, e os irmãos que certamente já me conhecem um pouco, eu estou sempre cantando e tenho sempre uma preocupação. Digo assim, eu vou pregar, vou cantar, e depois pode faltar a minha voz. E se faltar a voz, pronto, não prego. Porque tem hora da vontade, não vou cantar, que a minha garganta é assim um pouco irritada, e eu digo, se eu ficar cantando daqui a pouco, na hora que eu for pregar, não vou conseguir. Aí eu penso assim, não, se falhar a voz, é melhor deixar de pregar do que de cantar, de louvar a Deus. E eu louvo a Deus, não quero saber, eu vou cantar. E eu quero dizer que esse sentimento que eu faço, não faço isso para aparecer, eu faço porque sinto alegria. Nós, como igreja, precisamos sentir alegria em cantar ao Senhor. Acompanhar, se nós não soubermos, vamos fazer algum barulho na nossa voz, nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Ah, eu não conheço a letra, glorifica a Deus, exalta o Senhor. E era isso que eles faziam quando estavam reunidos, e nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós estamos aqui concentrados para adorar a Deus. Quando é que nós devemos adorar a Deus? Sempre. É sempre. Eu coloquei a pergunta porque algumas pessoas disseram, eu vou deixar para domingo, ou no dia, no mês, no dia da ceia. Não, nós temos que estar sempre adorando a Deus dia e noite. Nós precisamos de ter um coração adorador. Nós precisamos de ter um sentimento de adorador, nós precisamos ser adoradores. Precisamos de adorar o Senhor sempre e expressar a nossa adoração. A quarta pergunta que eu fiz, como é que nós expressamos a nossa adoração a Deus? Com todo o nosso ser. Nós apresentamos a nossa expressão de adoração a Deus, deve ser com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Nós precisamos de estar na presença de Deus por completo. Nós não podemos estar adorando a Deus só em pensamentos. Quando nós nos reunimos, é uma reunião solene, é para adorar a Deus. O povo, no versículo que nós lemos, diz que o povo louvava a Deus. Fizeram até mais ainda do que louvar a Deus. Quando eles começaram a exaltar a Deus, eles colocavam os seus rostos em terra, prostravam-se ao chão e adoravam a Deus. Grande é o Senhor, bendito é o Senhor, misericordioso é o Senhor, grande é o Senhor em benignidade e bondade. Eles adoravam a Deus. Eles prostravam no chão. E quero dizer aos irmãos que não eram um mármore como esse, como é que é o nome disso? Não, isso aqui, pastor, isso. É um chão flutuante, era no pó da terra. Era o pó da terra. Eles colocavam o rosto em pó da terra para adorar a Deus. Sabe por quê? Eles reconheciam a grandeza de Deus. Eles sabiam quem era Deus. Nós precisamos de perder essa timidez. Nós precisamos de perder essa timidez que o inimigo muitas vezes coloca em nós para dizer assim, não levanta a sua voz é feia, não glorifica a Deus, porque as pessoas vão ver, não dê glórias a Deus, porque as pessoas vão te criticar, não glorifica o Senhor, porque as pessoas vão te recriminar, não dê ouvido a essas vozes, glorifica a Deus, levanta a sua voz e glorifica a Deus, exalte a Deus. Hoje eu dei um telefonema para uma pessoa,
para saber notícia de uma pessoa que está acidentada, e eu percebi que a pessoa estava falando comigo, e ela estava em algum lugar que ela não podia levantar a sua voz, porque ela entendeu assim, pastor Jones, Pai do Senhor, pastor Jones. E eu quase que eu desliguei, falei, estou atrapalhando. Aí disse, Pai do Senhor, pastor Jones, está tudo bem, pastor Jones? E eu disse, eu estou ligando só para... sim, sim. Aí eu falei, essa pessoa está num lugar que ela não pode levantar a voz, tem alguma criança dormindo, tem alguma pessoa dormindo, ele está num lugar, eu não sei onde ele estava, porque eu não vi através do telemóvel, não vi, mas eu sei que ele estava num lugar que não podia levantar a sua voz. Há crentes que estão na igreja e têm medo de levantar a sua voz, parece que vai acordar o irmão que está do lado. Não posso glorificar a Deus, não posso exaltar a Deus. E há pessoas que quando começam a louvar a Deus, alguns vão até chamar a atenção dele. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo. Não estou criticando ninguém, eu estou dizendo que nós não podemos continuar apresentando um culto sem graça a Deus. Nós temos que ter fervor na nossa alma. Nós temos que ter alegria na nossa alma. Nós temos que ter algo queimando dentro de nós para apresentar, porque o Senhor merece o nosso louvor. Ele merece que nós nos apresentemos a Ele com todo o nosso coração. Diz a palavra de Deus que eles estavam consagrando a Deus sem reservas. O texto que nós lemos mostra que eles estavam diante de Deus, eles não tinham reservas. Eles apresentaram da forma que era naquele momento a liturgia, eles fizeram coisas que não podiam. Os cantores, ouça bem, agora eu vou mexer com aquelas pessoas que pensam que nós podemos apresentar diante de Deus de qualquer maneira também. Não é verdade isso também. O nosso culto é solene. O nosso culto é solene. Eu, sozinho, na minha casa, posso cantar de pijama? Posso? Eu posso, na minha casa eu posso, mas na igreja não pode. Seria mesmo uma graça eu chegar aqui na igreja de pijama e dizer assim, olha, eu sou crente, aceitei Jesus, eu posso fazer como eu quiser. Eu posso me apresentar como eu quiser. Não, nós não podemos apresentar diante de Deus como eu quero. Não, o amém foi fraquinho, né? Nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito diante do Senhor. Os cantores foram separados, sabe por quê? Há momentos de descontração. Há momentos de para sermos light, mas há momentos que nós temos que ter solenidade. E o culto é um momento de solenidade a Deus. Quando nós reunimos para prestar a nossa adoração a Deus solene. Nós chegamos na casa do Senhor para apresentar um culto de louvor, de adoração a Deus, um culto solene. Vou dizer, é como se nós estivéssemos indo para uma festa lá fora. Nós vamos para uma festa, não vamos de qualquer maneira. Para a igreja do Senhor, para apresentar o nosso culto, não podemos ir de qualquer maneira. E não estou falando de gravata de fato. Os que pensam que eu estou falando isso, não estou dizendo nada disso. Estou querendo dizer que nós temos que apresentar diante de Deus solenemente. Porque os cantores, a primeira coisa que fizeram, vocês vão cantar, vão fazer vestimenta para vocês. Olha isso que está escrito. Em 2 Crônicas 5:12, eles precisavam de estar vestidos com linho fino. A vestimenta dele era com linho fino, eram feitos linho fino. Essa indumentária revelava que aqueles homens foram separados e consagrados para cumprir um ministério. Ou seja, eles não estavam lá para fazer apenas por fazer, eram separados. Fala de consagração, de entrega, eles não eram qualquer pessoas. Eles estavam ali para fazer um culto a Deus. Então, todos nós precisamos de entender que quando nós nos reunimos, e agora estou falando nós como igreja, nós não reunimos de qualquer maneira. Nós reunimos para prestar um culto solene a Deus. E hoje, nós estamos aqui para prestar um culto com ações de graça. A música que era tocada, conforme o texto que nós lemos, diz que ela estava associada a vários tipos de instrumentos. Cadê a Rebeca? Rebeca cantou um hino aqui, e a voz da Rebeca está melhorando cada vez mais. Aquela voz assim, aveludada, né? Que os músicos sabem, cantou um hino maravilhoso. E aquele toquezinho lá no fundo. Mas a música não é só como a Rebeca cantou. A música tem variedade de tipos de música. Então, alguns irmãos, ignorando essa realidade,
começam também a criticar alguns tipos de música que se tocam na igreja. Instrumentos que se usam na igreja. Não pode usar instrumento na igreja. Tem que cantar assim. Nós não somos iguais e Deus também criou todas as coisas para Ele. E quando nós reunimos os instrumentos, as músicas que se cantam, os instrumentos que se cantam, deve estar tudo voltado para Ele. Nós temos que prestar culto a Ele, com tudo que nós temos. E nós temos que apresentar. A música estava associada a vários tipos de instrumentos. E isso era uma forma de adorar a Deus com os instrumentos. Havia trombetas, cornetas, símbolos, havia vários tipos, adufes, não sei o que lá mais, harpa, havia tudo. E tudo que se usava era para adorar a Deus. Então, quando nós usamos os instrumentos, é para adorar a Deus. Quando nós cantamos, é para adorar a Deus. Não temos que falar, isso eu não canto. Esse instrumento eu não gosto. Não é para você. Ou você acha que os irmãos... Daniel, você e o Jomi e os irmãos vêm para cá ensaiar. Porque eu estava ouvindo aqui os instrumentos, vou fazer agora uma crítica. Estava ouvindo vocês tocarem, então a crítica que eu estava admirado, que está muito bom. Harmonia no tocar. E eu fazendo a crítica, olhando assim, realmente os irmãos também. Agora a pergunta que eu vou fazer. Vocês quando vêm para cá ensaiar, está ensaiando para cantar para nós? Para tocar para nós? Eu tenho que gostar de alguma coisa? Quem tem que gostar é Deus. Porque o louvor é apresentado a Deus. A música é para Deus. O que se toca é para Deus. O que não se pode é tocar para nós. Porque se for tocar para nós, está errado, porque nós não merecemos nada. Quem merece o louvor, a honra e a glória é Deus. E a Ele deve prestar todo tipo de louvor e adoração. Os irmãos têm que, quando for ensaiar, tem que pensar assim, nós temos que fazer o melhor para Deus. Não é pensar o que eu vou achar. Será que o pastor vai gostar dessa música? Eu tenho que gostar da música. Será que a irmã fulana de tal vai gostar desse tipo de som? Será que a irmã tem que gostar do tipo de som? Nós não fazemos música para nós. Nós não cantamos para nós. Nós cantamos para Deus. E diz que eles tocavam, olha só que interessante. O versículo 13 do capítulo 5, 2 Crônica, diz que eles tocavam uniformemente. Havia zelo na preparação das músicas, que era louvada para louvar ao Senhor, para adoração a Deus. É isso que importa. Eles cantavam para se fazer ouvir a sua voz. Não era cantar, eles não cantavam para dentro. O versículo 13 diz que eles cantavam para fazer ouvir uma só voz. Eles cantavam com harmonia. Então, assim como acontecia com os músicos, os instrumentistas, os cantores expressavam louvores ao Senhor em grande harmonia. Eles cantavam para o Senhor. E nós temos que também cantar para o Senhor. Precisamos apresentar ao Senhor. E cantavam, versículo 14 diz que eles cantavam com alegria. Eles levantavam a voz com trombetas, com símbolos, com outros tipos de instrumentos, bendizendo ao Senhor porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando eles começaram a louvar o Senhor, o versículo 14 diz que a casa do Senhor encheu de uma nuvem, versículo 13. Não podiam os sacerdotes ter-se de pé para ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ouça, os irmãos, certamente os irmãos já viram. Certamente os irmãos já participaram. Certamente os irmãos já presenciaram o momento que o pregador é obrigado a parar. Ele é obrigado a parar de pregar e dar um tempo, porque a glória de Deus manifesta. Os irmãos cheios da graça de Deus, os irmãos cheios da adoração a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. E o irmão e o pregador tem que parar um pouquinho e diz, calma, vamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Mas se nós não tivermos essa visão, o pregador vai ter que fazer um esforço muito grande para dizer, como nós ouvimos aqui, de vez em quando, ouvimos na igreja, ei, estão aí ainda? Ei, estão aí ainda? Porque parece que os irmãos foram embora. E os pregadores, eu não sei fazer, mas os pregadores arrumam assim aquele jeito de falar, ei, ainda está ainda, ainda estão cá, porque ele fica preocupado, ele está pregando, está pensando naquilo que Deus colocou no coração dele, está tentando transmitir, mas não vê ninguém, não vê um amém.
Não vê um glória a Deus. Não vê alguém dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, amém, amém. Não vê, e a pessoa diz, acho que eles foram embora. Acho que eu tenta ver, mas fica assim um pouco nublado, não consegue ver se as pessoas estão ou não. E como às vezes a luz aqui é muito forte, o pregador pensa que eles estão dormindo. Não consegue ver os olhos. Eu, que já estou precisando de usar óculos, às vezes não vejo os olhos. Mas, meus amados irmãos, nós, quando estamos diante de Deus, é para adorá-lo. É para apresentar a nossa gratidão a Ele com todo o nosso coração. Hoje eu vi um vídeo, desse tamanhozinho assim, que uma pessoa amiga nossa completou ano, ontem. E a minha esposa também viu. E ela completou o ano e eles não são crentes. Aí, estava lá com uns 10 filhos, mais ou menos. A mulher tem muitos filhos, uns 10 filhos. Tinha lá um bolo, umas garrafas de bebida em cima da mesa. E eles gravaram um vídeo. Mas que festa que eles estavam fazendo. Uma festa. Eles cantando e fazendo festa, filmando. Devia estar um pouco alegre, cheio do vinho. Mas estava numa festa, numa alegria. E depois se convertem e entram na igreja. E muitas dessas pessoas que se alegravam, que faziam essas festas todas, quando se convertem, pensam que agora tornaram santos de barro. Não tem voz, não tem som, não tem nada. Ficam todos silenciosos. Parece que tornaram santos de pau oco. Irmãos, nós não vamos nos embriagar com vinho, mas enchemos do Espírito Santo para nos alegrar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E abre a nossa boca, vamos abrir a boca para Deus encher-nos do seu Espírito. Para nós fazermos a festa, porque o culto é uma festa para o Senhor. Talvez você que está me ouvindo agora, não sei se você é crente em Jesus Cristo, não sei se você já aceitou Jesus, talvez você anda triste, você não sabe, talvez você tenha até uma ideia diferente dos crentes. Talvez alguém já disse a você, aquilo é uma seca, ser crente. As pessoas são tudo calado, não pode fazer nada. É mentira. Os crentes são chamados para adorar a Deus, para apresentar diante de Deus com alegria, com gozo. São as pessoas mais felizes da terra. Alguns não entendem isso ainda, mas nós somos as pessoas mais felizes da terra. Nós não precisamos de bebida para estar alegre. Nós precisamos de droga para estar alegre. Nós não precisamos de viver na prostituição para estar alegre. Nós não precisamos de artifícios para estar alegre. Nós precisamos da presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo para gozar a alegria de Deus. Não precisamos de nada. Somos alegres pela graça de Deus, porque o Espírito de Deus que em nós habita transformou a nossa vida. E nós somos alegres. Passamos por problemas, por dificuldade, temos dificuldade, mas somos alegres. Porque não é a tristeza do mundo que vai nos abater. Não são os problemas do mundo que vai nos fazer calar. Nós temos a alegria de Deus, o gozo de Deus, porque nós conhecemos o Senhor. Então nós exaltamos e glorificamos a Deus. E diz que quando o povo estava orando com gratidão, já vou terminar, quando o povo estava orando com gratidão nos seus corações, começaram a orar, diz que eles oravam, cheios de alegria, o fogo desceu do céu. O fogo desceu do céu, isso é uma figura da presença de Deus, do Espírito Santo. E quando nós estamos com os nossos corações abertos, adorando a Deus, o fogo de Deus cai no nosso meio. E diz que o povo, naquele momento, a glória do Senhor enchia a casa, um sinal de satisfação de Deus e de aceitação do culto que era apresentado a Deus. Nós precisamos de compreender que o formalismo, ele impede. O formalismo impede que esse fogo de Deus, que a glória de Deus, invada o nosso coração e a nossa igreja e encha as nossas vidas. Diz que os sacerdotes estavam acostumados a fazer aquelas coisas tudo ali direitinho, tudo nas ordens direitinho. Diz que quando o fogo de Deus desceu, a glória de Deus encheu, eles não podiam nem estar de pé, não era entrar no templo, não podiam entrar e nem estar de pé no Senhor, porque Deus tomou a direção. Agora é comigo, vocês ficam de parte, porque agora quem vai comandar sou eu. E nós precisamos de que Deus tome a dianteira e comande as nossas vidas. Nós precisamos que Deus assuma o controle das nossas vidas,
para que nós não possamos ficar olhando para um lado e para o outro. E eu estou aqui para ser dirigido pelo Senhor, para adorar o Senhor, para servir o Senhor. E essa situação, esse mover de Deus na nossa vida, vai fazer com que os indiferentes assumam a responsabilidade com Deus. Mas nós precisamos adorar a Deus independente. E eu termino com a história de Davi. Já vou ser breve. Eu estou olhando ali o relógio e já está passando da hora, e daqui a pouco alguns irmãos começam a levantar e ir embora, porque já tem muito tempo. Não, não faça isso. Não faça isso. Tolere um pouco. E pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje. Alguns não acreditam mais que Jesus pode voltar hoje, mas nós cremos. E a palavra de Deus diz que a qualquer momento, Jesus pode voltar. Então, eu termino com a história de Davi. O que Davi fez? Quando foram lá buscar a arca e tal, e eles fazendo um culto, aquela celebração, aquela alegria toda, Davi, um crente adorador, cheio da graça de Deus, arrancou a sua veste real, entrou no meio daquele povo, e o povo tocando e cantando, e ele saltando, pulando, dançando, fazendo aquele culto. Não era uma coisa assim ensaiada, não. Tem diferença, eu sei que tem diferença da dança. Que algumas pessoas, dança, espera aí, também vamos pensar também que eu não sou tão parvo assim. Eu sei que tem diferença. Porque Davi começou a dançar no Espírito. Ele estava cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele era profeta e o Espírito de Deus falava com ele, escreveu muitos salmos, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Deus o encheu do seu Espírito e diz que quando ele estava ali fazendo aquele ato de adoração a Deus, o Espírito de Deus encheu e ele começou, o povo tocando e cantando, ele começou a saltar e pular e dançava, saiu bailando no meio do pessoal e era uma alegria só. Ele esqueceu que ele era rei, ele lembrou que ele era um adorador de Deus. Ele esqueceu da posição que ele tinha perante o povo. Ele pensou assim, eu sou um adorador de Deus. Eu sou rei, mas antes de ser rei, eu sou um adorador. Eu li essa semana que aquele Shed, como é que é o nome do doutor Shed? Como é que é o nome? Exatamente. Eu li que a filha dele e o genro dele congregam na igreja na Alemanha, que no estatuto está escrito, os pastores precisam também ser crentes. Eu li aqui e falei, meu Deus, os pastores precisam ser crentes. O que isso quer dizer é que existem muitos profissionais. Existem muitas pessoas que fazem porque aprenderam a fazer, mas não são crentes, mas nós precisamos ser crentes para adorar a Deus, para louvar a Deus. E Davi diz assim, eu sou rei, sim senhor, mas antes de ser rei, eu sou crente. Eu sou adorador de Deus. E ele esqueceu aquilo que estava, arrancou a veste real e disse, vamos adorar o nosso Deus, que hoje ele merece a nossa adoração, estamos aqui para isso. Começou a adorar. E sabe que algumas pessoas, a partir da sua própria casa, que era Mical, a sua mulher, fez como muitos fazem. Em vez de estar adorando a Deus, estava na janela, criticando quem estava adorando a Deus. Eu e você não podemos nunca assumir este lugar de ficar cruzado, com os braços cruzados na janela, criticando quem está adorando a Deus. Nós temos que entrar lá no meio para adorar. Tem pessoas, agora, olha, vocês aí atrás, os últimos aí da fila, não vou falar para vocês não, vocês podem interpretar mal, deixa eu avisar antes. Não estou falando com vocês. É uma metáfora. Algumas pessoas sentam lá no último lugar só para ver o que está acontecendo. Mas não é aqui o caso, eu avisei antes para vocês não pensarem que é vocês. Eu quero dizer que nós não fomos chamados para ser espectadores. E nem para criticar quem está adorando a Deus. Nós somos chamados para adorar a Deus, para estar apresentando a Deus em adoração a Deus. E Mical diz assim, quando Davi chegou, estava lá todo alegre, fez alegre, terminou aquilo, fez uma festa, pegou o pão,
pegou um bom pedaço de carne, pegou um frasco de vinho, deu para todo mundo. Cada pessoal que estava lá, agora vocês vão embora e vão agora comer e vão festejar, e eu vou para minha casa, que eu vou em casa agora toda alegre. Foi para casa toda alegre. Quantas vezes você sai daqui alegre? Isso é outra mensagem. Não vou nem continuar, porque senão vai mudar a mensagem. Você sai daqui alegre, vou só falar um pouquinho. Sai daqui alegre, todo alegre, chega em casa, chega lá, tomba uma pancada. Tem muita gente indiferente com as coisas de Deus. E o que aconteceu com a mulher de Davi foi exatamente isso. Quando ele chegou, ela disse assim, você agora parece um vagabundo. Bonito papel que fizeste. Tirar a sua roupa real, ficar na frente dessas mulheres, esses escravos, parecendo aí um vagabundo agora, saltando e pulando na frente daqui, papelão que você fez, que rei é você? E ele certamente deu uma dor no coração dele, porque ele estava todo... Sabe o que é você estar cultuando a Deus? Alegre, louvando e glorificando a Deus, o diabo manda alguém te dar uma catucada? Fica ruim. E foi isso que aconteceu com Davi. Mas ele disse assim, ele parou e disse assim, olha, ouça. Ele podia dizer assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas ele disse assim, olha, o que eu fiz foi me humilhar perante o meu Deus. E vou dizer uma coisa para você gostando ou não, eu vou continuar me humilhando cada vez mais perante Ele, porque Ele é o meu Deus. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, e eu vou me humilhar cada vez mais. Ele escolheu a mim antes do que a seu pai, porque você deve ser a mesma linha do teu pai. Teu pai foi escolhido e não levou a sério. Você também está aí, em vez de você estar lá conosco, pulando, saltando, dançando, glorificando a Deus, está aí sentado aí, com o braço cruzado na janela, criticando quem está fazendo. Mas vou dizer uma coisa a você, e essas mulheres que você está criticando, essas servas que você está criticando, que estavam lá adorando a Deus, delas eu vou ser honrado. Ouça bem, mas vou deixar bem claro para você, eu vou continuar me humilhando, porque eu sei de a quem eu estou servindo. Eu sei a quem eu estou prestando o meu louvor e a minha adoração. Não importa o que você pensa. Não interessa o que você pensa de mim. Eu sei a quem eu sirvo. E eu termino dizendo que Paulo tinha a convicção de dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E a ele eu vou prestar louvor, honra e glória para todo sempre. Nós, como igreja, precisamos prestar adoração a Deus para todo sempre. Ele nos trouxe até aqui e o Senhor vai nos levar até o final para a honra e para a glória do seu nome. Ele merece a nossa adoração. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Os irmãos do louvor, faz favor de subirem. Talvez nessa noite, você que está conosco, talvez você ainda não aceitou a Jesus. Você talvez, eu fui lá, eu pensei que eles fossem falar alguma coisa assim que... mas eu não entendi muita coisa. E eu quero dizer a você que nessa noite, Deus abençoou a sua vida, porque te deu uma visão que você nunca teve a respeito do que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é um povo salvo, redimido, pecadores que foram transformados, pessoas que estiveram debaixo de condenação, debaixo de situações terríveis, pessoas que andavam tristes, pessoas oprimidas. Muitos de nós vivíamos sujeitos às potestades malignas, estávamos subjugados pelo pecado, andávamos por aí desgarrados como ovelhas sem pastor. Muitos de nós pensou até em tirar a vida porque não tinha prazer nessa vida. Muitos de nós andávamos por aí procurando satisfazer a nossa vida em coisas que não levavam a nada, mas até parecia legal, mas era caminho de morte. Mas um dia nós encontramos com o Senhor Jesus e Ele mudou a nossa história. Ele nos fez nova criatura, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida. Hoje nós estamos aqui para dizer que nós podemos com todo o coração louvá-lo, glorificá-lo, temos acesso à sua presença, podemos entrar na sua presença, não precisamos de ninguém para entrar conosco, a porta está aberta, nós temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo que deu a vida dele por nós. E você pode experimentar essa mudança na sua vida se tão somente você também puder crer e dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero fazer parte deste povo, eu quero ter o meu nome escrito também no rol destes membros do corpo de Cristo, eu quero pertencer a Jesus, eu quero entregar-me a Ele, para que Ele possa dominar sobre a minha vida e dirigir a minha vida. Enquanto nós estivermos cantando, se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos por você, para que Deus possa perdoar os seus pecados,
para que Deus possa apagar as suas transgressões, para que Deus possa te dar um novo coração, uma nova mente, para que Deus possa fazer você nascer de novo. As coisas velhas serão passadas, tudo vai se fazer novo. Você vai começar uma nova história, com Deus agora ao seu lado, tendo perdão dos seus pecados e o seu nome sendo escrito no livro da vida, para você ser salvo em Jesus Cristo. Enquanto nós cantamos, se você quiser receber oração, você que está aqui, talvez na sua casa, a nos ouvir, talvez aí mesmo onde você está, se você puder abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, muda a minha vida. Eu quero te aceitar. Eu quero entregar meu coração para ti. Eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Se você puder fazer isso nessa noite, Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai fazer de você nova criatura. Vai abrir uma nova porta para você andar. Um novo caminho surgirá na sua frente, para que você possa trilhar por ele. E ouvirás uma voz dizendo: não para a direita e nem para a esquerda, nem atrás, mas siga adiante. Deus vai ser o seu diretor. Deus vai dirigir os seus passos. Deus vai guiar os seus passos. Se você puder aceitar e crer nessa verdade, Deus pode mudar a sua vida hoje. Você pode sair daqui transformado pelo poder de Deus, livre, liberto pelo poder de Deus.